Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encerrou a visita ao Reino Unido e se encontrou com o primeiro-ministro Keir Starmer. Os dois participaram de uma entrevista coletiva e anunciaram investimento de aproximadamente R$ 1 trilhão de empresas americanas no Reino Unido, investimentos ligados à tecnologia. Para a gente entender melhor os desdobramentos dessa visita de Trump ao Reino Unido, à Inglaterra, a gente vai conversar agora com o Demétrios Pereira, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite e falar aqui na Record News. Queria começar falando dessa parceria tecnológica. O que representa uma parceria tecnológica com um valor chegando aí a R$ 1 trilhão entre Estados Unidos e Reino Unido? O que a gente pode esperar? Bom, Renato, obrigado pelo convite, boa tarde. A parceria entre Estados Unidos e Reino Unido é bastante antiga, né? Remonta até a época da colonização britânica lá nos Estados Unidos. Mas agora essa parceria, né, tende talvez a aumentar, né? Especialmente porque o Reino Unido, após o Brexit, que foi a saída britânica da União Europeia, tem se aproximado bastante de outros mercados, e especialmente aí Estados Unidos tem os laços históricos entre eles, culturais, o idioma. Então são inúmeros laços que unem, né, os dois lados do Atlântico, né? E agora uma parceria de investimentos também bastante importante, né? Já que os americanos podem ter esse capital para investir no Reino Unido, o que significaria até talvez contornar questões envolvendo tarifas, né, que são questões bastante complexas aí que envolvem o tarifaço do Trump, né? Então, investimento seria a outra parte dos laços econômicos, né? Geralmente, quando a gente fala em laços econômicos, conta tanto o comércio como os investimentos. Então, os investimentos aí são lado favorável dessa parceria econômica. Inclusive, falando das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos já com relação ao Reino Unido, em junho eles conseguiram costurar um acordo para reduzir tarifas, pelo menos para as importações de automóveis britânicos. E agora, com essa nova reunião, a visita de Trump ao Reino Unido, uma aproximação dele com Keir Starmer, a gente pode esperar que o Reino Unido desfrute de mais benefícios, né, quedas dessa tarifa aplicada pelos Estados Unidos? Olha, pode ser que sim, né? Então, a gente já tinha antecipado, né, que o tarifaço podia ser um grande problema na relação, né? Chegou a ser pior, então eles foram negociando, né, algumas exceções, e pelo clima da visita, parece que pode haver, né, novas exceções às tarifas ou até mesmo uma redução dessas tarifas, já que os britânicos agora eles têm essa disposição de negociar acordos comerciais, né? Especialmente agora que eles saíram da União Europeia, eles podem negociar sozinhos, antes eles não podiam, né? E já que o presidente Trump vê, às vezes, uma ameaça na União Europeia, isso possa levar a uma parceria maior com os britânicos. Então, acredito que há um clima favorável aí, ou para uma redução de tarifas, ou até para abrir mais exceções. Agora, saindo da parte econômica também, falando das guerras no Oriente Médio e guerra da Ucrânia com a Rússia, aí Estados Unidos e Reino Unido têm posições diferentes, apesar de Trump e o Keir Starmer terem alinhado um pouquinho mais o discurso na coletiva. O Reino Unido cobra dos Estados Unidos uma posição mais firme com relação ao Putin, com relação à Rússia na guerra contra a Ucrânia. A gente pode esperar que o Trump mude um pouco de atitude com relação ao Putin a partir desse encontro com o Keir Starmer? Na área de segurança é outra área em que eles são grandes aliados aí, né? Especialmente no âmbito da OTAN, né? Que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e eles costumam falar em uma aliança transatlântica ou aliança atlântica, né? Em que eles procuram alinhar essas posições. Mas a gente vê uma pequena diferença, né? Tanto no Oriente Médio, talvez seja até maior, e também na questão da guerra da Ucrânia, né? No Oriente Médio tem até uma posição aí dos britânicos de talvez reconhecerem a existência do Estado da Palestina, né? O que vai contra a posição, né, dos Estados Unidos. Já na questão da guerra da Ucrânia, né, os britânicos, por estarem mais próximos, né, geograficamente, por estarem na Europa, né, no mesmo continente, tendem
a apoiar a Ucrânia com mais firmeza, né? E o Trump tem essa política, às vezes, até um pouco errática, né? De se aproximar da Ucrânia, se distanciar. Então, teve aquela situação na Casa Branca em que o Zelensky saiu um pouco até, alguns falaram, humilhado da Casa Branca. Ele teve encontro com Putin bastante amigável, aquele encontro no Alasca. Então, essas posições aí não agradam muito os britânicos, mas talvez eles tenham alinhado isso um pouco melhor. Apesar de o Keir Starmer ser do Partido Trabalhista, né, que é mais a esquerda, o Labour Party, e o Trump ser aí do Partido Republicano, que é um partido, né, mais à direita. Então, apesar dessas diferenças, essa aliança entre os dois países é bastante antiga, então pode ser que eles tenham alinhado melhor a política externa deles, especialmente nessas questões de segurança e essas duas guerras. Agora, professor, uma última pergunta. Houve uma quebra de protocolo, de tradição, de certa forma, que a gente até viu nas imagens. O Donald Trump, no primeiro mandato, foi recebido pela rainha Elizabeth. Agora, nesse segundo mandato dele, recebido pelo rei Charles III. Só que não é comum um rei da Inglaterra, um monarca britânico, receber mais de uma vez um presidente americano, né? O que significa essa exceção agora aberta para o Trump? Então o Trump se sentiu, pelo jeito, bastante lisonjeado, né, por ter sido recebido em duas visitas de Estado, né? Mas uma foi visita à Rainha Elizabeth e a outra agora ao Rei Charles, né? Então, lembrando que o Reino Unido é uma monarquia parlamentarista, então ele acaba visitando, né, tanto o monarca como o chefe de governo, mas diante dessa relação próxima dos Estados Unidos com o Reino Unido, e o Trump agora está em um segundo mandato, um mandato que foi entrecortado aí pelo presidente Biden, por exemplo, pode explicar um pouco, né, a razão dessa visita, né, um tempo depois, já que não foi no mesmo mandato, né, foi um mandato posterior, até com um presidente entre os dois mandatos aí. Mas é interessante, né, ele chega lá para fazer a visita, né, tanto a família real como um todo, né, que é o chefe de Estado, o monarca, como o chefe de governo. E nos Estados Unidos, né, a mesma pessoa é chefe de Estado e chefe de governo. Então, é interessante observar, né, e ele tem esse fascínio, pelo jeito, né, pela família real, porque a mãe dele tem origem escocesa, então era britânica, então isso acaba também, talvez, facilitando um pouco esse encontro. Professor Demétrios Pereira, professor de Relações Internacionais da ESPN, muito obrigado pela gentileza, obrigado pelas explicações, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite.